Compartilhe, comente o vídeo, curte o vídeo, para que vida seja alcançada. Porque quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, vidas serão alcançadas. É um tema simples e fácil de falar, não há segredo, não há problema sobre isso. Está em Malaquias, né, 3, 8, 9, né, onde trazer o dízimo à casa do tesouro. Você entendeu? Você precisa entender que é para aquela época, que você precisa entender que era para o povo de Israel. Deus cobra o dízimo ao povo de Israel. Só você ler Malaquias. E para o povo judeu, o povo escolhido de Deus naquela época, naquele contexto, naquele momento. Você entendeu? Era o dízimo, só que o dízimo não era em dinheiro. O dízimo era o quê? Era em alimentos, né? E era para suprir as necessidades do povo, da tribo de Levi, e ajudar os órfãos, a viúva e os estrangeiros, que era os dízimos em alimento, não era em dinheiro. E naquela época, se alguém viesse com dinheiro, ele tinha que ir em outra cidade fazer uma compra em alimentos e trazer para o povo de Israel. A única tribo que não trabalhava era a tribo de Levi. E o dízimo era para o sustento desse pessoal da tribo de Levi, né? E os órfãos e as viúvas, como Deus ordenou. Em Malaquias, o povo estava em grande desobediência, que até os sacerdotes estavam roubando o dízimo. E Deus falou que se não fosse fiel, ele ia mandar a praga, né? Ia mandar o gafanhoto. Você entendeu? Só que as plantações do povo de Israel, porque o gafanhoto, na Bíblia que Deus diz, é um bicho, que ia destruir as plantações de milho, de feijão. E se as pessoas não obedecessem, se o povo de Israel não se arrependesse, na safra seguinte iriam ser prejudicadamente. As consequências iam ser terríveis na safra deles. Então, tem pastores, né, principalmente das neopentecostal, até pastor das igrejas reformadas, né, são tão doidos por dinheiro, eles falam que o gafanhoto é um demônio. Não há passagem nenhuma bíblica, né, que fala que o gafanhoto é o demônio. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Não tem passagem nenhuma na Bíblia que fala que o gafanhoto é o demônio. O gafanhoto era a praga que Deus ia mandar para o povo desobediente de Israel. Então, o dízimo hoje, 10%, né, que ia tirar. Se tirasse 100 sacos de feijão, 10 sacos de feijão era para a tribo de Levi, para eles armazenar, para ajudar os órfãos, a viúva e os estrangeiros. Presta atenção. Aí você vai pela graça. De Jesus falou para os fariseus: o que adianta dar o dízimo e hortelã e esquecer as coisas principais? Quais as coisas principais que Jesus falou? Ajudar o órfão, a viúva, se afastar do mundo, se afastar do pecado. Foi o que Jesus falou para eles. Não é isso? Então, Cristo estava na lei, Jesus estava na lei, ele era obediente, ele foi o único que obedeceu toda a lei. Você entendeu? E Jesus falou que não era importante o dízimo hortelã. O mais importante é ajudar as pessoas com a palavra do Senhor, com o novo evangelho, com as boas novas, com arrependimento, explicando para eles. E se afastar do pecado. Se afastar do pecado significa carregar a sua cruz diariamente. E descendo para a graça, mais ainda, que começa em Atos, né? Que depois da morte de Cristo, depois de 10 dias, começa a graça, né? Começa o Novo Testamento. Mateus é tudo Novo Testamento, né? Mas a graça mesmo começa a partir de Atos, na igreja, onde surgiu a igreja, Atos 2. Quem foi o homem doutrinário da igreja? Quem foi que Jesus levantou para ser o homem doutrinário da igreja? Apóstolo Paulo. Atos 9, você vai ver o homem que surgiu, o homem doutrinário da Bíblia. E nessa base não, o que o apóstolo Paulo fala, o que o apóstolo Paulo doutrinou sobre o dízimo? No dízimo, o apóstolo Paulo doutrinou o quê? Se alguém quiser, contribui de acordo com o seu coração e dê com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Se alguém quiser contribui de acordo com o seu coração e dê com alegria. Os 10% não há nenhuma passagem bíblica na igreja primitiva, ou descendo lá para frente, não existe 10%. Os apóstolos não cobrou 10%. Aí eram ofertas.
E se você quisesse dar de acordo com o seu coração, desse com alegria. E a salvação não está nessas coisas. Era só para a igreja, para o ajudamento da igreja, para não faltar nada. A igreja para o sustento de alguém que está tomando conta da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está querendo. E nada de luxo, nada demais. Coisas simples. E se você quiser, dê com alegria. Você entendeu? E para você ver que Jesus repudiou os dízimos, você vê que Jesus falou tanto do dízimo. Não é que Jesus falou que não precisava dar o dízimo, mas Jesus falou para os fariseus lá em Mateus 15, versículos 6 e 7, onde os fariseus estavam cobrando primeiro o dízimo. Estavam falando para o povo levar primeiro o dízimo para a casa do tesouro. E Jesus refutou eles, que não era para eles fazer isso. Primeiro é o que? Amar a Deus, que Jesus quis dizer, que Jesus quis falar, não, ele falou que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus o quê? Obedecer a ele. Não é levar dinheiro para Deus. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é como você obedece. Você entendeu? Porque dízimo é gratidão. Dízimo não é mandamento. Não é pecado você dar o dízimo, dar oferta, nada. Não tem nada a ver. Você entendeu? Então, e Jesus refutou os fariseus. Primeiro, amar a sua família e depois ajudar o próximo. Uma oferta da igreja, ajudar a pessoa com a cesta básica. Então, primeiramente, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Ajudar a sua família, dar alimento para a sua família, dar o conforto necessário para a sua família. Isso que Deus ensina, não é pegar seu dinheiro o mês todinho, tirar 10% de um salário já que não é muito bom e dar para a igreja, dar para a vida boa de pastor. Jesus não ensinou isso, meu irmão. Jesus mandou você ser sincero, amar as coisas dele. Não há passagem nenhuma bíblica no Novo Testamento que Deus manda você dar os 10%. Isso é mentira, isso é engano. Os pastores sabem que estuda teologia, né? Eles sabem, mas eles não falam, sabe por quê? Porque eles são manipulados por homens maiores do que eles, essas igrejas assembleias, essas igrejas presbiterianas. Tem que obedecer, se não obedecer, é expulso. Isso faz parte da cartilha da igreja, ser obediente. Você faz um juramento lá, isso faz até promete lá, quando é pastor, quando é presbiteriano, tem que prometer a cartilha da igreja. Infelizmente, tem que ser assim. Eles sabem que não existe os 10% no Novo Testamento. Eles fazem, que gosta de mentir, eles mentem, enganam vocês e Deus vai cobrar grandemente, não tenho dúvida disso. Então, meu irmão, o dízimo não é obrigatório, 10%, isso é mentira. Quem te falou está mentindo para você. É dar de acordo com o seu coração e dê com alegria. Você tem que colocar no teu coração uma coisa, entender que dízimo não é mandamento. Dízimo é gratidão a Deus. Se você quiser dar de acordo com o seu coração e dê com alegria, não precisa dar dízimo, não precisa dar 10%. Pega os 10%, ajuda outras pessoas, meu irmão, que está ao seu redor, faça isso, ajuda a sua família mais, ajuda a tua família mais, que está pensando em necessidade de pessoas também que precisam, ajuda o órfão, ajuda a viúva que está lá sem que a igreja não chegou, pega esses 10%, ajuda essas pessoas. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Agora não leve para a igreja não, que a igreja já tem seus mantimentos, já tem suas coisas. Igreja não é luxo não, igreja significa se reunir. Nós não precisamos de luxo para estar dentro da igreja, não precisamos de nada disso. Precisamos ser sinceros, precisamos se afastar do pecado, se afastar do mundo e amar as coisas do Senhor verdadeiramente. Então, meu irmão, entenda, coloque isso em prática, aprenda. Não saia da depressão do dízimo. Os pastores que falam que tem que dar os 10%, ele é mentiroso, ele é enganador, ele não está falando a verdade para você porque ele está de olho no seu dinheiro. Ele é mentiroso, não existe nenhuma passagem bíblica no Novo Testamento que manda dar os 10%. O homem doutrinário da Bíblia, que o apóstolo Paulo, na graça, ele falou que não existe 10%, ele nem fala de 10%. Porque se fosse para dar os 10% na graça, tem que ter a tribo de Levi, a tribo de Levi que arrecadava todo o dízimo do povo de Israel. Então você precisa raciocinar. Isso é tudo conversa fiada, isso é tudo para comer o teu dinheiro, tudo coisa de cartilha de igreja, tudo manipulação, tudo para te enganar. Dízimo não vai te salvar, dízimo não vai trazer nada de benefício para você. O que vai trazer benefício para você é ser sincero com o Senhor, é amar as coisas do Senhor verdadeiramente.